Israel, outrora a nação escolhida do Altíssimo, jazia sob um véu de escuridão espiritual. Os dias eram sombrios, pesados pelo jugo de Acabe, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e sua esposa Jezabel, uma rainha estrangeira, que trouxe consigo as abominações de sua terra. Eles não apenas toleraram a idolatria, mas a promoveram ativamente, erguendo altares e templos a Baal e a Será, deuses inertes, criações da imaginação humana. O culto a essas divindades falsas espalhou-se como praga, contaminando o coração do povo de Israel. Uma terrível apostasia tomou conta da terra, desviando corações e mentes da verdadeira aliança com o Senhor, o Deus que os tirara do Egito, que os conduzira através do deserto, que lhes dera a terra prometida. O clamor dos ídolos substituía o louvor ao único Deus vivo. Em resposta a essa rebelião espiritual, ou talvez como um chamado urgente ao retorno, uma seca cruel e implacável se abateu sobre a terra. Os céus se fecharam, a chuva cessou, a terra rachou em sua sede desesperada. Os campos secaram, os rebanhos pereceram, a fome espreitava em cada lar. Era um tempo de crise profunda, tanto física quanto espiritual. A nação enfrentava as consequências de sua infidelidade, um lembrete severo da soberania divina e das promessas da aliança, que incluíam tanto bênçãos para a obediência, quanto juízo para a desobediência. Neste cenário desolador, ergue-se uma voz no deserto, um profeta com a unção do Altíssimo. Elias, o tesbita, um homem cujo nome significa "Meu Deus é o Senhor". Ele surge como um arauto da verdade em meio a uma maré de mentiras. Ele não teme reis nem rainhas, pois fala em nome daquele que reina sobre tudo. Elias confronta a apostasia de frente, desafiando o poder de Acabe e a influência maligna de Jezabel. E assim, o palco é preparado para um confronto épico, um momento decisivo na história de Israel, narrado nas Sagradas Escrituras em 1 Reis, capítulo 18, no Monte Carmelo, um local alto e visível. Elias convocará todo o Israel, os profetas de Baal e Aserá, e ali, sob os olhos de uma nação sedenta e dividida, a verdade será revelada. Será um desafio direto, uma prova de fogo para determinar, de uma vez por todas, quem é o Deus em Israel. É um chamado ao arrependimento, à fidelidade e a um retorno ao Senhor que os resgatou. Este episódio monumental não é apenas uma história do passado, mas um eco poderoso que ressoa através dos séculos, lembrando-nos da constante batalha entre a fé verdadeira e a idolatria, e da suprema majestade do nosso Deus. A nação aguarda sob o sol escaldante o desfecho que mudará seu destino. O profeta Elias, com a força do Espírito em seus ossos, ergueu-se para confrontar o rei Acabe. Um homem cujo reinado se tornou sinônimo de apostasia, de desvio do caminho do Senhor. A terra gemia sob a maldição da seca, um reflexo da secura espiritual que assolava a nação. Mas Elias, inabalável, porta-voz do Altíssimo, não hesitou em lançar um desafio que balançaria os alicerces de Israel. Uma prova definitiva para desmascarar a falsidade que seduzia o povo. A ordem divina reverberou, convocando uma assembleia sem precedentes no imponente Monte Carmelo. Para lá deveriam convergir não apenas o povo de Israel, testemunhas dessa era sombria, mas também todos aqueles que serviam aos ídolos, os 450 profetas de Baal e os temíveis 400 profetas de Aserá, um exército de sacerdotes pagãos reunidos frente a um único homem de Deus. O palco estava montado para um confronto de proporções épicas, onde o destino da fé em Israel seria decidido. No cume sagrado, diante da vasta multidão e dos olhares céticos, Elias apresentou os termos de sua audaciosa proposta, um desafio direto, inequívoco, para determinar quem detinha o verdadeiro poder no universo. Seriam preparados 2 altares, um dedicado ao nome do Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O outro erguido para Baal, o ídolo da fertilidade, da tempestade e do caos. Sobre cada altar, um sacrifício seria cuidadosamente disposto. E a condição para a vitória era clara, ressoando pela montanha, cada lado, os profetas de Baal e Elias invocariam o nome de seu Deus, clamariam em alta voz, implorariam por uma resposta. Mas a resposta verdadeira,
A única que provaria a divindade seria o fogo. O Deus que respondesse do céu, enviando chamas consumidoras para devorar o holocausto. Esse, e somente esse, seria reconhecido diante de todo Israel como o único e soberano Deus. E assim aceitaram o desafio. Os profetas de Baal, uma multidão em contraste com o único profeta do Senhor. Ali no Monte Carmelo, o palco preparado para o confronto. Eles se adiantaram, mais de 450 vozes, cheios de uma fé equivocada, mas fervorosa. Com suas próprias mãos, prepararam o altar para seu ídolo. Juntaram as pedras, armaram a lenha sobre elas. Sobre o altar recém-erguido, colocaram o sacrifício. Uma oferta muda, à espera de um toque. Divino, ou assim esperavam. E então começou a provação. Desde as primeiras horas da manhã, enquanto o sol começava sua jornada no céu, clamaram em alta voz, seus gritos ecoando pelo monte, um clamor incessante, chamando por Baal, implorando por uma resposta. Não era um clamor suave, mas um rugido de vozes, misturado a sons ritualísticos. Dançavam ao redor do altar, em movimentos talvez frenéticos, buscando despertar seu Deus adormecido. Saltavam, giravam, esgotavam suas energias em um ritual exaustivo. O tempo passava implacável. A manhã deu lugar ao meio-dia, o sol no seu zênite, queimando sobre eles. E a resposta não vinha. O silêncio de Baal era ensurdecedor, contrastando com o barulho de suas próprias vozes, em um pico de desespero, ou talvez fanatismo. Foram além dos gritos e da dança, com facas e lanças, conforme seus ritos pagãos exigiam. Eles se cortavam, sim, a si mesmos. O sangue derramado, uma oferta desesperada, uma tentativa final de atrair a atenção de um Deus que não ouvia. Buscavam freneticamente, ardentemente, a intervenção de Baal, clamavam mais alto, cortavam-se mais profundamente, mas tudo era em vão. O sacrifício jazia frio e inerte. A lenha permanecia seca e sem fogo. Nenhum trovão respondeu. Nenhuma voz foi ouvida, sequer um sussurro. Não houve resposta alguma. Em nenhum momento do longo e torturante período. Apenas o silêncio absoluto, a confirmação inescapável, a prova dolorosa e pública da impotência de seu ídolo. Baal, o Deus que prometia força e vida, era incapaz até mesmo de acender um fogo. Sua total inutilidade exposta diante de todo o Israel reunido. Após a fútil e frenética dança dos profetas de Baal, após seus gritos desesperados que ecoavam no vazio do Carmelo, após se ferirem em vão, clamando a um ídolo que não ouvia nem respondia, a atenção de toda a multidão se voltou para um único homem. Elias, o profeta do Deus de Israel, deu um passo à frente. Seu semblante era sério, sua voz, calma, contrastando vividamente com o caos que acabara de cessar. Ele não preparou um altar novo e reluzente. Em vez disso, ele se dirigiu ao que restava do altar do Senhor, um monte de pedras em ruínas, um símbolo doloroso da apostasia do povo de Israel. Ali, sob o olhar de Acabe, dos profetas de Baal e Aserá, e de todo o Israel, Elias começou a reconstruir. Ele tomou 12 pedras, não por acaso, mas com um propósito profundo e solene. 12 pedras, representando as 12 tribos dos filhos de Jacó, o mesmo Jacó a quem a palavra do Senhor viera, dizendo: Israel será o teu nome. Era um ato de restauração espiritual, um lembrete silencioso da identidade e da aliança que haviam sido esquecidas. Com as 12 pedras, Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Um fundamento foi refeito. Em seguida, ele cavou uma valeta larga ao redor do altar, uma trincheira circular, capaz de conter uma quantidade considerável de líquido. Sobre o altar restaurado, ele arrumou cuidadosamente a lenha que arderia, se o fogo viesse, e sobre a lenha, ele colocou o holocausto, o sacrifício que aguardava a resposta divina. O palco estava montado, mas Elias adicionou um elemento que parecia tornar o desafio impossível aos olhos humanos. Ele ordenou: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. 4 grandes cântaros, despejados, sobre tudo. Mas ele não parou aí. Façam-no uma segunda vez. Mais 4 cântaros de água, encharcando ainda mais a lenha e o sacrifício. E então, para selar qualquer possibilidade de dúvida ou fraude humana, ele comandou pela terceira vez: façam-no uma terceira vez. 12 cântaros de água no total, derramados sobre o altar.
A água escorria, encharcava a lenha até a última fibra, corria pelas pedras e preenchia completamente a valeta ao redor. Tudo estava saturado de água, parecendo impossível que pudesse haver combustão. Era uma prova extrema, uma demonstração de que o fogo, se viesse, seria inegavelmente um ato sobrenatural, uma resposta direta do único e verdadeiro Deus. A preparação estava completa, e a tensão pairava no ar, densa como a umidade no altar. O momento crucial se aproximava. Após horas de clamor inútil dos profetas de Baal, o palco estava preparado para a verdade ser revelada. Elias, o profeta de Deus, aproximou-se do altar que havia restaurado com 12 pedras sagradas, representando as tribos dispersas de Israel. O sacrifício estava ali, sobre a lenha encharcada, envolto em uma quantidade inimaginável de água, uma valeta cheia, um desafio que humanamente o fogo jamais poderia superar. Não restava margem para dúvidas. Nenhuma fraude era possível sob tamanha saturação líquida. A expectativa pairava no ar pesado da seca, sob o céu implacável. Elias, com a calma de quem conhece o poder que serve, não proferiu longas invocações ou rituais frenéticos como os de Baal. Sua oração foi direta, focada, um apelo sincero ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não buscou glória para si, mas pediu que naquele instante crucial, o Senhor demonstrasse ao povo de Israel que ele, e somente ele, era o verdadeiro Deus na nação. Ele clamou para que ficasse claro que ele, Elias, era apenas um servo, agindo por ordem divina, e não por sua própria vontade ou poder. Era um pedido pela vindicação do nome de Deus, pela restauração da fé em uma terra dominada pela idolatria e pela apostasia. E a resposta veio, imediatamente, sem demora, sem hesitação. Do alto, dos céus que antes pareciam distantes e impassíveis aos clamores pagãos, irrompeu o fogo do Senhor. Não uma faísca tímida, mas uma chama avassaladora, sobrenatural em sua fúria santa. Desceu com poder inegável, consumindo não apenas o sacrifício que estava sobre o altar, mas foi além. A lenha, completamente encharcada, foi reduzida a cinzas em um piscar de olhos divinos. As próprias pedras do altar, sólidas e resistentes, foram consumidas pelo calor celestial. O pó da terra ao redor, seco e sedento, foi varrido pela intensidade da manifestação divina. E a água, aquela que havia sido derramada copiosamente por 3 vezes, enchendo a valeta ao redor, simplesmente desapareceu, evaporada pela presença incandescente do fogo de Deus. Era um espetáculo aterrador e glorioso, uma demonstração inequívoca do poder soberano do Altíssimo. Não havia dúvida, não havia explicação humana para aquilo que se desenrolava diante dos olhos de toda Israel, dos profetas de Baal, do rei Acabe e de todos que testemunhavam no Monte Carmelo. A resposta veio, não pelo clamor frenético, mas pela oração humilde de um servo fiel, e pelo poder ilimitado do único Deus verdadeiro. O fogo do Senhor consumiu tudo, deixando para trás apenas a prova inegável de sua existência e de sua supremacia sobre todos os ídolos e falsas divindades. O Deus de Israel havia respondido, de forma espetacular, gloriosa e absolutamente incontestável. O milagre era inegável. Diante do fogo divino, que consumiu tudo, o povo de Israel, outrora perdido na escuridão da idolatria, caiu de joelhos, rostos em terra. Um grito poderoso e uníssono ecoou pelo Monte Carmelo e pelos vales ao redor. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Exclamavam. Uma confissão nascida do temor reverente e da revelação avassaladora. Finalmente viram a verdade com seus próprios olhos. O ídolo era nada. O Deus de Israel, o único que responde com poder sobrenatural. Ele é o verdadeiro soberano dos céus e da terra. E então Elias, o profeta fiel, com a autoridade que lhe fora conferida pelo Eterno, não hesitou por um instante. Ordenou a captura imediata de todos os profetas de Baal e Azerá, aqueles que haviam enganado e desviado o povo por tanto tempo, levando-o à apostasia e à miséria da seca. Sem chance de escape, sem lugar para se esconder, os falsos profetas foram levados à força, descendo do monte em direção ao ribeiro Quizon, o local designado para o acerto de contas. Ali, a justiça divina se manifestou de forma terrível. A raiz da idolatria foi extirpada da terra de Israel.
um ato necessário para a purificação e o retorno do povo ao Senhor. Mas a obra não estava completamente terminada. Embora a idolatria tivesse sido julgada, a terra ainda gemia sob o peso da seca cruel que durava há 3 anos e meio. Elias, incansável em seu propósito divino, subiu novamente ao ponto mais alto do Monte Carmelo. Não para descansar após a vitória, mas para clamar mais uma vez ao Senhor, agora não por fogo de juízo, mas por misericórdia que traz vida. Curvando-se em oração humilde e persistente, cabeça entre os joelhos, ele enviou seu apelo ao céu, o clamor pela chuva que restauraria a terra e sustentaria a vida de seu povo. E Deus, fiel às suas promessas, respondeu novamente ao clamor de seu servo. Uma pequena nuvem, insignificante como a palma da mão de um homem, apareceu no horizonte do mar, mas rapidamente cresceu, escurecendo os céus com a promessa de alívio. E então, a torrente desceu. A tão esperada chuva, caindo em abundância sobre a terra sedenta, lavando o pó e a miséria de anos de seca. O som da água caindo era música para os ouvidos de Israel. A vida retornava aos campos, aos rios, a todo o vale do Quizon, a toda a nação. O Senhor que envia fogo para julgar a impiedade, também envia a chuva para restaurar e abençoar a fidelidade. Que lição poderosa e inesquecível nos deixa esse dia no Monte Carmelo. Vimos o poder irresistível de Deus que consome a idolatria e julga o pecado, e a graça restauradora que traz vida e renovação quando o povo se arrepende e se volta para Ele. Aprendemos que nosso Deus é um Deus zeloso, que não divide sua glória com ídolos mudos ou falsos deuses. Ele exige nossa fidelidade total e incondicional, um coração completamente entregue a Ele. E quando, como Israel naquele dia, reconhecemos que somente o Senhor é Deus, quando abandonamos o que nos afasta dele e clamamos com fé sincera, Ele responde com poder e misericórdia. Que possamos sempre lembrar que o Senhor, somente Ele, é Deus, e viver vidas que o honrem acima de tudo. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.